Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural, que agora também é podcast. Você pode nos acompanhar também toda semana no podcast. Mais uma vez, nós vamos falar sobre construções sustentáveis aqui na nossa programação. Um debate tão importante assim, que tem como um pano de fundo a tragédia de Petrópolis, que é uma tragédia que também tem outros contornos, mas a construção sustentável também está lá presente. Só para termos uma ideia, o Brasil tem um déficit habitacional de quase 6 milhões de moradias, segundo a Fundação João Pinheiro, no estudo feito em 2019. Esse cenário provavelmente piorou durante a pandemia, já que muita gente não teve grana para pagar, por exemplo, o aluguel, que é o principal ponto desse déficit habitacional quando a gente fala das áreas urbanas do país. Mais uma vez, para essa conversa sobre construções sustentáveis e como esse tema pode nos guiar também daqui para frente, eu vou receber a Lilian Sarruf, consultora em gestão e sustentabilidade e membro da Comissão de Meio Ambiente e consultora técnica do Programa Construção Sustentável da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. O Nicolaus Theodorakis, que é CEO e fundador da NOA, uma Construtec que desenvolve empreendimentos imobiliários através do uso da madeira engenheirada a partir de florestas manejadas. O Rodrigo Midley Loeb, que é arquiteto urbanista, formado pela FAUSP, professor da FAO Mackenzie, mestre em energia e meio ambiente pela Architectural Association School of Architecture em Londres. Sejam bem-vindos, bem-vinda, Lilian. Gente, eu citei na abertura desse segundo programa o déficit habitacional. O Rodrigo até citou também no programa anterior um dado importante também envolvendo quantos brasileiros e brasileiras estão dentro desse quadro. São quase 110 milhões de pessoas que, de alguma forma, têm uma deficiência habitacional nesse país. Os movimentos sociais são importantes para essa discussão também. Rodrigo, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, do prédio na Prestes Maia, em São Paulo, que está sendo reformado a partir de movimentos sociais e como esses movimentos trabalharam para que esse prédio pudesse ser habitado por pessoas em condições consideráveis. E aí eu queria começar falando sobre a importância de movimentos sociais para esse tema e pedir a complementação da Lilian também, porque nem sempre, né, Lilian, falar de movimentos sociais e como eles são importantes para cumprir essa questão habitacional, a gente pode estar falando de sustentabilidade diretamente desse tema. Então, Rodrigo, por favor, seja bem-vindo. Obrigado por nos atender mais uma vez. Opa, muito obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui com Lilian e com o Nicolaus. E discutindo temas tão importantes, né? Eu acho que os movimentos sociais, eles têm emergido como capazes de trazer inovações para essas soluções tão necessárias como a questão da habitação. Como é que a gente pode discutir sustentabilidade se muita gente não tem teto, né? Como você falou, se tem uma situação de inadequação de habitabilidade, né? Essa questão da transformação de edifícios desocupados, né, e muitas vezes devedores de IPTU, isso está dentro da legislação e do plano diretor estratégico, com a cobrança do IPTU progressivo até o momento de desapropriação para cumprimento de função social da propriedade, né? Essa é uma discussão muito importante, né, que foi possível ser integrada à legislação, mas que para que a legislação seja exercida ou executada adequadamente, a gente tem o desafio político, né, o desafio da vontade política de enfrentamento dessa situação. O que é interessante, né, é que, de algum modo, uma das alternativas que poderia ser amplamente desenvolvida é essa questão da locação social e essa possibilidade de retrofitar, né, com essa palavra aí que a gente tem, que é reformar e readequar essas edificações existentes para abrigar a moradia, né? E nesse sentido, a gente tem um desafio importante, que é como que esse processo de requalificação de uma edificação tem ou não capacidade de incorporar estratégias, sistemas e tecnologias que têm a sustentabilidade como perspectiva principal. Eu acho que uma coisa importante é a gente diferenciar o edifício sustentável da arquitetura sustentável, né? Eu acho que uma coisa é o edifício que recebe sistemas e equipamentos e tecnologias que vão implementar
estratégias de sustentabilidade no sentido da aplicação e uso de recursos, né, como água, energia, etc. Né? Outra coisa é a gente pensar numa arquitetura que tem na sua concepção princípios de qual é a quantidade mínima de energia e recursos que eu preciso, qual é o aproveitamento máximo que eu posso ter dos recursos naturais, iluminação natural, ventilação, proteção, presença da vegetação, né? A gente vê que essa restauração de ecossistema urbano demandaria, né, uma revisão desse paradigma de que somos todos natureza, né, de que a natureza não é algo separado de nós, né, e aí integrar e restaurar trechos da cidade para a gente reduzir, por exemplo, efeitos de ilha de calor que aumentam a necessidade de carga térmica para tornar os ambientes adequados para habitar, para trabalhar, para viver, etc. Né? Então, eu acho que tudo isso configura um quadro de reflexão e é muito interessante como os movimentos sociais, que são pessoas que não têm teto, né? Que não têm também acesso a políticas públicas, etc., acabaram constituindo, né, uma alternativa e criando inovação numa possibilidade. Acho que seria muito interessante, né, que nos mobilizássemos todos para integrar esses processos, todo esse pensamento e essa possibilidade de constituir, né, esses processos de modo mais sustentável e de modo mais integrado a isso. E só para finalizar, né, contemplar também a questão da segurança alimentar. Né? Eu acho que a gente falar em sustentabilidade na construção, a gente fala em natureza, a gente fala também em alimento, né, que eu acho que é uma outra perspectiva importante de avaliar dentro dos contextos urbanos a existência de muitos desertos alimentares, né, lugares em que num raio de mais de 500, 600 metros não tem acesso a alimento fresco, saudável, e isso tem um impacto muito grande na saúde pública, né? Isso representaria também um ganho significativo em termos de gestão pública da saúde, mas, sobretudo, um ganho de qualidade de vida. Lilian, bem-vinda, que eu gostaria de uma complementação sua, por favor. Obrigado, Pablo, por estar aqui novamente com vocês. Eu gosto muito de ouvir a fala dos urbanistas, né? Essa fala do Rodrigo é muito inspiradora. Que, de fato, como eu comentei no programa passado, eu falei, a gente tem um ambiente a construir e a gente tem um ambiente construído. E temos que ter um olhar muito forte para esse ambiente construído. A requalificação urbana é necessária. Não tem como a gente... não tem mais esse discurso que o Brasil é novo, não. A gente tem cidades já envelhecendo. Em São Paulo, temos, sim, um trabalho muito forte de aproximação entre o setor privado com os órgãos municipais, no sentido de que queremos produzir, queremos requalificar o centro, queremos dar uma nova vida ao centro de São Paulo. Já vários projetos já começaram, alguns foram para frente, outros foram construídos, outros fizemos retrofit em parceria com a prefeitura. A gente quer ampliar isso daí. A gente tem essa questão da locação, né? A locação social é um nicho de mercado, independente de qualquer coisa, onde empresários estão entusiasmados e olhando isso com muito carinho, no sentido de dizer, mais um novo ramo do meu negócio. Então, a gente sabe que isso também pode gerar negócio, como isso é feito mundialmente. Só que tudo isso passa por um processo e até um pouco lento, difícil e sofrido, que é de trazer a vontade, né, da sociedade, daqueles que precisam de moradia, daqueles que querem construir, querem fazer com isso, gerar negócio, fazer habitação social, retrofit e tudo mais. E a questão dos empecilhos que a gente tem em termos de legislação urbana, os códigos de obra não nos permitem fazer muitas coisas. Não existe um olhar para o retrofit, tem que ser urgente esse olhar para o retrofit, né, para a mudança, para a requalificação. Os códigos já não permitem, aí a gente esbarra com códigos do Corpo de Bombeiros e outros códigos que são aplicáveis para empreendimentos novos e não aqueles que já existem. Então, isso dificulta muito, né? Os arquitetos sabem disso, da dificuldade de conseguir fazer aquilo que o próprio Rodrigo falou. A gente não quer um edifício super equipado, super high-tech em termos de sustentabilidade, de equipamentos, porque a gente sabe que isso custa. Custa
no pós-obra, custa na capacitação das pessoas que moram lá para utilizar esses equipamentos. A gente quer prédios sustentáveis, né? A gente fala da arquitetura passiva, de soluções naturais, aquilo que possa ser... E a gente esbarra em legislação. E existe muito a se trabalhar nesse meinho aqui que a gente precisa melhorar. É difícil, tem sido a passos, vou dizer assim, muito devagar pela, né, a própria ansiedade, tanto dos movimentos sociais quanto da iniciativa privada e de todos os profissionais que estão envolvidos, daqueles que moram. Então, na cidade de São Paulo, a gente tem uma requalificação do centro, ok, vamos lá, de repente volta para trás, vai e volta. Então, isso nos desanima muito, né? E na questão, como o Nicolau falou um pouquinho do mercado financeiro, o mercado financeiro tem que ter um olhar melhor para esse tipo de produto. É um produto, vamos dizer assim, ele traz retorno, como eu disse, o mundo inteiro já está fazendo isso, é super bem-vindo, resolve a questão social, traz emprego e renda enquanto você está construindo aqueles edifícios, reformando os edifícios, a iniciativa privada tem interesse, e os agentes financeiros, então precisamos trazer todos para esse diálogo, né? Nos preocupa enquanto questões dos movimentos sociais, enquanto eles tentam fazer alguma coisa sem pensar um pouco na engenharia, né, na arquitetura, queiram fazer por passos próprios. Nos preocupação, porque existem regras, né, de segurança, de várias coisas que envolvem os edifícios, as casas, a ocupação desordenada, a gente vê nas cidades os problemas, né, Petrópolis, aqui em São Paulo, Franco da Rocha, todos eles, a desocupação desordenada traz consequências sérias. E também vamos dizer assim, a construção não qualificada, a construção de moradias que não tenham qualidade, que não tenham esse desempenho de sustentabilidade que a gente busca. Isso nos preocupa. Então, também carecem regras, talvez não regras, mas eu digo assim, focos específicos. A gente vai construir, a gente não pode, muita gente não pode brincar de construir. Então, a gente precisa ter toda uma questão, projeto, acompanhamento de obra, você precisa ter todo um processo aí, e que às vezes a sociedade fala que não, isso está emperrando, isso custa mais caro, isso não é isso, gente. A gente precisa construir habitações seguras. Acho que a sustentabilidade também inclui a questão da segurança. Então, eu preciso ter uma habitação segura, eu preciso ter habitabilidade. Então, não adianta só ter um prédio se eu não consigo permitir que o edifício é um ser vivo, que aquele ser vivo desempenhe aquilo que foi pensado, aquilo que seja bom para os moradores que estão lá. Então, esse é o nosso grande receio, quando movimentos sociais que não sejam legitimados, a gente conhece muitos e são ótimos, né? Eu vou citar até alguns não fora de São Paulo que estão desenvolvendo pilotos de habitações sociais sustentáveis, muito bacana, movimento de Coabs, né? Outras entidades que estão aí participando. E que isso é super bacana, mas a gente precisa ter isso, vamos dizer assim, regrado, a gente precisa ter isso de uma forma controlada no sentido de garantir boas moradias. Né? Senão a gente vai continuar produzindo coisas que vão gerar riscos e continuar, às vezes, né, se hoje é bom, amanhã pode ser não ser, em função desses riscos que não foram analisados. Nicolaus, falar de habitação sustentável, falar de habitação segura, falar de materiais que possam ser utilizados com garantia e por muito tempo é falar da tua praia. Que tipo de material que a NOA utiliza para justamente entrar nesse tema de construção sustentável? Legal, Pablo. Obrigado por estar aqui novamente, é um prazer. O nosso material principal é a madeira engenheirada, né? Que é um material que foi desenvolvido na Áustria há 20 anos atrás, que é o Cross-Laminated Timber, em português é madeira laminada cruzada, que é um elemento estrutural muito seguro, muito rígido, muito forte, muito leve. Ele é flexível para a industrialização, nos permite abordar a industrialização da construção de uma forma muito mais sustentável, e ele é muito sustentável porque é um material renovável, ele vem de madeira de reflorestamento, então tem uma economia circular aí nele. Acho que assim, o que a gente não vê, obviamente, uma substituição de produto, a gente vê uma inserção de um novo produto, uma nova alternativa,
que está ganhando seu espaço lá fora, vai ganhar aqui no Brasil, vai ganhar no mundo, já está ganhando em vários países, Estados Unidos, Canadá, norte da Europa, França, Austrália, Japão e China. São países que já estão usando esse material como um forte, vamos dizer assim, pela força que ele tem, não só estrutural, mas também como produto sustentável, como produto imobiliário. E é esse caminho que a gente está seguindo aqui no Brasil com a NOA. E a ideia é a gente conseguir disseminar cada vez mais esse produto, ganhar escala com ele e a gente conseguir trazer mais sustentabilidade para o setor. Nós vamos ouvir agora Celina Antunes, CEO da Cushman & Wakefield, na região da América do Sul. Um dos efeitos relacionados às mudanças climáticas no planeta tem sido o movimento global ESG advindo dos investidores, além de maiores preocupações em conforto, saúde e bem-estar. O termo ESG ganhou bastante relevância nos últimos anos e passou a ser um componente constante nos relatórios e discursos das principais empresas e entidades globais. A pandemia do novo coronavírus fez com que as empresas acelerassem a pauta ESG e os especialistas do mercado apontam que as companhias que nisso investem apresentam muito mais resiliência durante momentos de crise. A construção civil é um dos principais setores econômicos no Brasil e, portanto, possui um potencial enorme para contribuir nas 3 frentes defendidas por esse movimento: a responsabilidade ambiental, a responsabilidade social e as boas práticas de governança corporativa. A plena compreensão dos impactos causados atualmente nesses 3 âmbitos é um item indispensável para que essas empresas passem a contribuir de forma mais assertiva nesse novo contexto, assim como o desenvolvimento de ações e medidas de contenção de emissões de carbono. O cenário atual ainda não apresenta avanços significativos no setor de construção civil, porém mostra-se promissor por conta da crescente pressão do mercado consumidor e, mais recentemente, do mercado financeiro. No segmento imobiliário no Brasil, já existem algumas certificações para edifícios sustentáveis, como o LEED, bastante forte no mercado corporativo e empresarial, assim como o Aqua, Procel Edifica, GBC Casa, GBC Condomínio, GBC Zero Energy e o selo Casa Azul da Caixa Econômica Federal. Nós que trabalhamos fortemente no mercado corporativo, estamos sentindo uma pressão muito forte vinda das grandes empresas globais pela busca de certificados que comprovem que o ambiente de trabalho é saudável. Essa demanda teve um aumento brutal decorrente da pandemia. Nesse sentido, certificações como o WELL, Fitwel e LEED são as mais demandadas. O GBC Brasil tem atuado de forma efetiva no crescimento do setor de sustentabilidade ambiental no Brasil, inclusive levando ao setor residencial, prédios de apartamentos e casas, ainda incipiente na questão de sustentabilidade, o referencial GBC Casa e Condomínio ou LIFE voltado para reformas de edifícios ou casas existentes. A demanda por edificações sustentáveis começará a ficar mais forte por parte dos consumidores, como já se nota no sul do país, o que naturalmente impulsionará o setor de construção residencial a partir em busca de certificações que comprovem que seus prédios reduzirão as emissões de carbono e trarão benefícios não só ambientais, mas sociais e financeiros, com a redução do consumo de água, energia e gás para o usuário final. Vamos ouvir a Anália Morim, professora da Escola da Cidade e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Uma das grandes angústias quando se trabalha a questão da sustentabilidade é pensar que tudo tem por fazer e que nada foi feito até hoje e que só os desastres nos acompanham. Isso é um pensamento muito derrotista e eu acredito que o ponto de partida para a gente enfrentar essa questão é fazer um balanço sério de tudo que já foi feito, de tudo que já foi pensado, executado. E essa é uma das vertentes de pensamento que nos podem conduzir a lugares mais promissores. Eu gostaria nessa chave de lembrar a experiência
do arquiteto João da Gama Filgueiras Lima, que conhecemos como o arquiteto Lelé, que já no século passado, na década de 60, anunciava e praticava na sua arquitetura as questões de uma boa insolação, renovação de ar, ausência de ar-condicionado desnecessário, economia de recursos, economia de energia, a fabricação para enfrentar as questões numéricas e qualitativas dos equipamentos de saúde, de educação, a infraestrutura, as questões inclusive da habitação, com a pré-fabricação, com elementos leves que consumam menos o planeta. E essa abordagem arquitetônica ter varado esses quase 60 anos de trabalho do arquiteto com uma grande evolução na questão da construção civil, não só da pequena escala, mas da grande escala, da escala da urbanização, né, da construção de passarelas, da construção de redes de escolas, de creches, de hospitais. E essa abordagem de ligar a arquitetura a uma boa qualidade de pré-fabricação, ela é uma experiência feita, amadurecida, muitas vezes derrotada por essa sazonalidade política que faz com que um projeto político não sobreviva a outra gestão, que é um dos grandes problemas da sustentabilidade, que é o quanto o que já se foi feito pode ser perenizado e legitimado pela sociedade civil. E eu acredito que é nessa chave que a gente possa ancorar as nossas perspectivas. A gente tem uma chance até o dia 20 de maio de ver uma exposição desse arquiteto na Galeria da Cidade, que é a Galeria de Exposição de Arquitetura e Urbanismo da Escola da Cidade, e é onde a gente tem um apanhado de uma boa parte da obra desse arquiteto, que eu trago para vocês como um exemplo de resistência e de pensamento do planeta e do ser humano. Vou encerrar essa segunda parte da nossa conversa para a gente poder falar na terceira parte justamente sobre plano diretor e também sobre futuro e trazer alguns exemplos aqui na nossa programação. Quero agradecer mais uma vez a Lilian Sarruf, consultora em gestão e sustentabilidade e membro da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o Nicolaus Theodorakis, que é CEO e fundador da NOA, empresa que desenvolve empreendimentos imobiliários, e Rodrigo Mindlin Loeb, arquiteto urbanista e professor da FAO Mackenzie. E a você também que nos acompanhou no podcast, também no Band News TV e nas nossas redes sociais, fique à vontade para participar também. Até semana que vem, cuide-se bem.